Olha, hoje vamos falar de um assunto muito sério, o golpe em aposentados. Quem está com a gente, doutora Patrícia Evangelista, seja bem-vinda mais uma vez. Como Obrigada. vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Kátia. E preste atenção, mas mais do que isso, mande suas dúvidas para a doutora Patrícia já te orientar. Vamos para uma matéria que a gente fez sobre isso? Vamos, doutora? Olha lá. A cada dia, cresce o número de estelionatários que aplicam golpes contra aposentados e pensionistas. Os malandros contam com a ingenuidade dos idosos, que acreditam em promessas de pessoas desconhecidas ou até mesmo de supostas empresas. Em São Paulo, mais de 40 idosos procuram o Procon por dia, porque depois dos golpes, as vítimas acabam se enrolando e ficam cheias de dívidas. De acordo com o Procon, as empresas normalmente entram em contato com os idosos por telefone ou por carta. Sem saber, as vítimas acabam caindo nos golpes e arrumam um grande problema. Por isso, saiba agora no Mulheres sobre os direitos dos aposentados e fuja dos golpes. Gente, tem que tomar cuidado mesmo. Sabe aquela história, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar? Não é verdade? Com certeza. Liga uma empresa para você te oferecendo mundos e fundos. Não acredite não, porque pode ser um grande problema na sua vida, né, doutora Patrícia? E como? Um grande problema é que ainda vai tirar o pouco que você tem, né? Bem pouco, né, por sinal. Vamos ver algumas dúvidas que surgiram? Olha, a primeira delas é da Carla. Levei minha documentação numa associação de aposentados, na qual assinei um contrato e pago um valor mensal através de boleto. Já paguei mais de R$2.000, porém retornei lá umas 3 vezes e solicitei o número do meu processo judicial, que até agora não me ofereceram. Como devo proceder? Bom, primeira coisa, né? Se ela pactuou um contrato, né, de honorários com uma associação, uma instituição, prevê esse contrato que ela tem a obrigação de pagar e a outra parte tem a obrigação de entrar com a ação judicial. Agora, só fazendo uma parte para a gente entender. Essas associações de aposentados, na verdade, elas são contratadas porque a associação diz que você tem um direito de receber um valor maior do que você está recebendo, que eles vão lutar pela sua causa, né? Exatamente. Tá. Então, o que acontece? A maioria dessas associações, entidades representativas, elas são criadas, tem que ter todo um sistema para ser criado. Elas geralmente descobrem a listagem do INSS. Então, algum funcionário do INSS passa a informação, passa a informação por debaixo do tapete, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa acaba encaminhando cartas generalizadas para todos os aposentados e pensionistas. Às vezes, a pessoa até tem direito à revisão. Mas né? às vezes não, né? E às vezes não tem. O que acontece é que eles acabam propondo ações, mesmo sabendo, muitas vezes, que a pessoa não tem direito àquela revisão. Mas se ficou pactuado entre as partes no contrato que tem que pagar, ela acaba sendo obrigada a pagar. Agora, se eles não fizeram a parte deles, que é ingressar com ação judicial, o primeiro procedimento a ser adotado, ela tem que parar de pagar o boleto. Mas aí eles ligam para a casa desse aposentado e falam absurdos que vão retirar o pouco que eles têm, aquela chantagem toda que deixa o aposentado mais inseguro, né? Mas isso é impossível, Kátia. Vamos lembrar todas as pessoas que estão nos assistindo que valor de aposentadoria e pensão é impenhorável. Então, mesmo que a pessoa fique com o nome sujo em função de não ter pago aquele boleto, isso não justifica mexer naquele pouco que a pessoa tem de benefício. Não vai perder a aposentadoria. Não, jamais, jamais. Uma coisa importante, se você contatou uma pessoa, fez um contrato, começou a pagar, você pode exigir o número do seu processo judicial. Se a empresa não te fornecer esse número, você pode se valer de algumas alternativas. Então, eu quero dar algumas dicas. Legal. Né? Uma coisa, a pessoa pode tentar acessar pela internet, às vezes é muito idosa, ela não sabe mexer, mas alguém da família sabe. Ela entra no site do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, porque causa previdenciária é federal. Tá. E aí, com o CPF dela, consegue descobrir se tem algum número de processo cadastrado. Se ela não conseguir via internet, ela pode ir em um dos fóruns
Aqui em São Paulo, por exemplo, são 2. O Juizado Especial Federal, que é na Avenida Paulista, e as varas previdenciárias, que fica na Ministro Rocha Azevedo. Vai até lá, no setor de pesquisa, com o seu nome, com o seu CPF, você verifica. Consegue verificar. Bom, se certificou, não existe número de processo, você caiu no golpe. Então, você está pagando por um serviço que não está sendo prestado. Mas se eu verificar que eu caí num golpe e que eu paguei por algo que eu não recebi, tem como eu entrar com um processo contra a associação para pegar esse valor corrigido com juros? Sim, não só. A pessoa pode tomar vários procedimentos. Ir no PROCON, fazer a sua reclamação. Ela pode, inclusive, tentar uma tipificação penal, porque isso é estelionato. É, um grande Isso é um crime de estelionato, entendeu? Então, pode ir no PROCON, pode tentar ingressar com processo crime. Então, tem vários procedimentos que a pessoa pode se utilizar para se valer. E aí ela pode propor uma ação contra aquela instituição, pedindo a restituição, comprovando que aquela empresa ou aquela instituição não fez aquilo que ficou determinado no contrato. E não pagar mais nada, né? Olha, eu queria aproveitar a oportunidade, antes de responder às perguntas, dizer o seguinte. Na área previdenciária, o habitual é o advogado trabalhar ad causam, que a gente chama, ad mérito, ou seja, sem receber cobrar depois que ganhar a ação judicial. Antes de saber o quanto que a pessoa vai ganhar, não se cobra nada. Esse é o comum. E se é uma pessoa idônea, que tem boas intenções, que é conhecedora se a pessoa realmente tem direito à revisão ou não, é uma pessoa que trabalha a êxito. Ela só vai cobrar depois que o processo sair, tá? Então, se pedirem algo para você, algum valor a mais, fique esperta. Ou antecipado também fique esperto. Fique esperto. Né? Vamos ver mais uma? Fátima, como chego à conclusão se tenho direito à revisão da minha aposentadoria? Volto. E doutora Patrícia Evangelista vai falar com a gente sobre esse assunto. Bom, voltando aqui com a doutora Patrícia Evangelista, a Fátima perguntou como chego à conclusão se tenho direito à revisão da minha aposentadoria. Bom, vamos lá. A revisão ela pode ser sobre 2 enfoques. Ou porque teve um erro inicial na concessão do benefício, ou seja, um erro na renda mensal inicial do benefício. Ou porque essa aposentadoria tornou-se defasada ao longo dos anos. Então, só pode ser sobre esses 2 aspectos. Outros aspectos não. Outros não. Então, por exemplo, você teve o benefício concedido, você tem que analisar se todos os meses de contribuição foram lançados no cálculo do seu benefício, se todos os períodos que você trabalhou foram considerados como tempo de contribuição no seu benefício, tem que verificar se o coeficiente de cálculo está certo, se o fator previdenciário está certo, se teria que ter incidência do fator ou não teria. Então, tem vários aspectos que você pode descobrir quando tem um erro inicial no benefício. E a questão da defasagem. Qualquer ação de revisão, ela gera 2 desdobramentos. Tanto vai gerar a possibilidade de você ter o aumento das parcelas futuras, como vai gerar o pagamento das atrasadas dos últimos 5 anos, que é o que a lei prevê. 5 anos? Dos últimos 5 anos. Então, o que é indicado? A pessoa realmente conhecer os seus direitos. Ou indo até o INSS para obter a informação, ou indo até a Justiça Federal, por exemplo, o juizado, ele possibilita que você ingresse com a ação sem a necessidade de um advogado, ou contratar um profissional que você realmente entenda que seja habilitado, né? Que seja conhecedor do direito, que seja especialista e que possa realmente te fornecer uma informação precisa, adequada né? a respeito do tema. Tá. Então, Fátima, busque um advogado que tenha esse tipo de procedimento como adequado. Porque a gente sabe que também existem, em todas as categorias, que os advogados são diferentes, bons profissionais e profissionais não tão bons assim, né? Exatamente, como todas as áreas, como todas as categorias, todas as áreas. Vamos ver mais uma? A Gláucia, gostaria de saber como é feita a cobrança dos honorários das ações referentes às aposentadorias. Olha, a cobrança de honorários, existe, por exemplo, a tabela da OAB, ela dá um caminho, vai? Uma diretriz. Uma diretriz. Então, ela diz assim, olha, o aconselhável é cobrar de X a X. Então, ela dá um indicativo, mas a cobrança fica a cargo do advogado, né? E a cargo do cliente aceitar ou não. Por quê? Porque o contrato faz lei entre as partes. Uma vez que você assinou, concordou, aquilo tem que ser cumprido. Agora, se não teve um contrato que você assinou... Aí fica difícil de você fazer a prova do que... Por isso que eu aconselhava é não
entregar nenhuma procuração, documentação para nenhum profissional sem antes ter certeza de quanto ele vai te cobrar, né? O que é praticado na área previdenciária? Geralmente, se for uma concessão de benefício, é de 3 a 4 benefícios, podendo ser parcelados os valores, e 30% sobre o valor dos atrasados. Êxito, só se ganhar a ação. E se for uma ação de revisão, o comum também é cobrar de 3 a 4 vezes o valor que for aumentado no benefício e um percentual também ao final, que pode ser de 20% a 30%. Esse é o habitual na área previdenciária. É o indicado, né? É o indicado. Tá. Beijo pra você, Glaucia. Vamos ver mais um? Clara, minha dúvida é a seguinte: dei entrada em uma ação judicial e não estou conseguindo informações junto à entidade sobre meu processo. Nesse caso, eu poderia trocar de advogado? Então, primeiro ponto, né? Primeiro ponto, se o processo existe, ela até pode mudar de advogado. Né? Ela pode mandar uma carta com a ERG, com aviso de recebimento, informando que ela não tem interesse de manter aquele processo, desconstituindo aquela procuração que ela outorgou àquele profissional, e aí ela pode substituir por outro profissional. Né? O que pode acontecer é que, caso essa entidade ganhe o processo, ela pode querer receber uma proporcionalidade do trabalho que ela já havia feito. Tudo bem? Mas que ela pode mudar de advogado? Pode. Se não tiver sido proposto a ação, aí o procedimento é outro, porque aí não tem desconstituir algo que nem foi iniciado. Foi iniciado. Aí ela pode já procurar os meios, que é o PROCON, tentar ingressar com um processo crime, informando que houve um estelionato. Então, aí são outros procedimentos. Tá bom. Vamos ver mais uma? João, não estou satisfeito com o valor da minha aposentadoria. Acho que nenhum brasileiro tá, né? Acredito que a mesma está errada e quero revisá-la. Como proceder? Então, o primeiro procedimento é pegar a cópia do processo que originou a aposentadoria. Então, todos nós que demos, qualquer pessoa que dá entrada junto ao INSS a um pedido, formaliza-se um processo administrativo. Tem lá um número? Tem um número que identifica o seu nome e tem um procedimento, né? Em folhas mesmo, né? E aí, toda pessoa que deu entrada tem o direito de ter uma cópia. É um direito do cidadão, do brasileiro, ir lá e requerer uma cópia. Então, ele precisa de uma cópia da primeira página até a última, do processo inteirinho. Porque através desse processo, qualquer profissional habilitado consegue identificar se teve erro, entendeu? É o documento principal, porque lá vai estar os documentos que você juntou no pedido da aposentadoria, o que o INSS reconheceu, o que ele considerou, o que ele não considerou. Isso dá meios para o profissional habilitado a identificar todos os erros concedidos no benefício. Então, João, junta toda essa documentação. Exatamente. Carteiras de trabalho, carnês, tudo que a pessoa tiver, mais a cópia desse processo administrativo. E vai checar. Mas que é pouco mesmo. Se a gente somar tudo que você paga ao longo da vida, dá até desespero. E o que você recebe no final, né? Pelo amor de Deus, nem fale. Boa sorte, viu, João? Vamos ver mais uma? É a última de hoje. Marcos, realizei um contrato de honorários com uma associação. Após ganhar o processo, a instituição me cobrou um valor maior do que foi estipulado no contrato. Isso é correto? Não, incorretíssimo. Na verdade, o contrato, como eu falei agora há pouco, ele faz lei entre as partes. Então, ele tem que ser cumprido por ambas as partes. Arrisca, né? Arrisca. Se por acaso tivesse tido uma alteração, né, ele teria que ter sido feito um distrato ou um aditamento ao contrato, né, informando a alteração do valor. Caso isso não tenha ocorrido, a pessoa pode entrar com uma ação pedindo a restituição do que for pago a maior. Porque o que está no contrato é o que tem que ser cumprido. Tomara que ele não tenha pago, né? Tomara. Porque se tiver pago, aí tem uma dor de cabeça que é contratar um profissional e ingressar com uma ação para pedir de volta o que pagou a maior. Né? E aí se pede também com uma correção... Aí você pede com juros e correção monetária aquilo que você pagou a mais. E pode entrar com um processo contra o profissional que fez isso de uma forma ilícita? Pode. Pode, né? Se for só o advogado, se for só o profissional. E eu queria dar uma dica, que assim, essas associações, uma coisa muito importante que pode desmantelar essas associações, para a gente finalizar. Ela geralmente tem um advogado responsável. Tem que ter, porque para propor ação tem que ter o advogado. Então, qual é o meu aconselhamento? A pessoa também pode fazer
a reclamação na OAB. Contra esse advogado. Contra esse profissional, por quê? Porque aí esse advogado pode responder um processo disciplinar e vir até ter cassada a sua habilitação para ser advogado ou permanecer advogado. Isso é importante. Muito. Tá? Porque assim a gente consegue peneirar os bons e maus profissionais também dessa área, né? Exatamente. Olha, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Patrícia Evangelista, eu vou passar para vocês o e-mail que você pode entrar em contato com ela, que é o sosprevidenciario@uol.com.br. Se você quiser sugerir um tema, fique à vontade. Doutora Patrícia Evangelista retorna a mulheres, a gente te ajuda um pouco mais aí. Mas é um momento complexo do nosso país também, porque são muitos aposentados que estão querendo essa revisão e não sabem como agir também, né, doutora? Exatamente, Patrícia? Por isso tem que tomar muito cuidado. Tem, gente, tem mesmo. Prometeram algo que parece muito diferente do que os outros profissionais te ofereceram, desconfie. A mamata não dá, né? Obrigada mais uma vez.